A Igreja Presbiteriana está criando um ambiente de caça às bruxas contra os esquerdistas? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olá, pessoal. Tem surgido uma polêmica muito grande no Brasil sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil e sua possível posição com relação ao pensamento de esquerda, ao pensamento progressista. Estão dizendo que a Igreja Presbiteriana do Brasil resolveu agora criar um caça às bruxas contra aqueles que estão mais à esquerda, que são mais progressistas na sua visão, dizendo que estes serão perseguidos, serão expulsos, e ao mesmo tempo estão dizendo que a mesma igreja ela está fazendo isso em apoio a um candidato à presidência da República, ou seja, o atual presidente. Bem, eu gostaria de trazer aqui alguns esclarecimentos com relação a isto. Primeiro, essa decisão sobre a incompatibilidade entre a esquerda e o evangelho, isso não é de agora. Desde 1954, sim, isso mesmo que você ouviu, 1954, a Igreja Presbiteriana, e depois ela reiterou esta posição em outros anos, 1956, 1966, 1977, por aí vai. Desde essa época, a Igreja Presbiteriana já afirmou a incompatibilidade entre o pensamento de esquerda e, à época, obviamente, associado ao marxismo e o evangelho. Então, já existe uma decisão desde então. E veja que desde lá até aqui, ninguém absolutamente foi perseguido, foi cerceado, foi excomungado, nada. Não houve nada disto. O que há é apenas uma posição da igreja com relação a este pensamento. Decisão que foi tomada desde meados do século passado. O que está acontecendo agora é que estão querendo ampliar esta posição da igreja. Então, para além do marxismo, para além do comunismo, inclui-se aí também a teologia da missão integral, o identitarismo, o cientificismo e outros movimentos que surgiram depois desta decisão, ou pelo menos têm surgido ou têm se manifestado de maneira mais visível na sociedade. Então, o que se deseja é apenas que a igreja tome uma posição com relação a isso, o que certamente vai incluir aborto, feminismo, enfim, todos esses movimentos que temos, que de certa forma são utilizados hoje pela esquerda. Isso é uma proposta que ainda será discutida semana que vem. Semana que vem, o Supremo Concílio se reúne para discutir vários documentos, vários assuntos, e dentre eles a formação de a possível formação, se for aprovada, a possível formação de uma comissão pastoral para mostrar qual é a visão da igreja com relação a estes movimentos. Só isto. Não há ali nenhum desejo ou nenhuma proposta de perseguição, cerceamento, nada disso. Apenas a posição da igreja, como ela já se posicionou desde a década de 1950 com relação ao comunismo, com relação ao marxismo, agora se inclui essas modalidades que hoje estão em pauta na sociedade. É isso. E o Supremo Concílio vai decidir. O Supremo Concílio pode acatar, pode não aprovar e pode aceitar com ressalvas ou com modificações. Ninguém sabe qual vai ser o resultado. Isso ainda virá. Não há nada decidido com relação a isso. Isso sofrerá uma ampla discussão com todos os conciliares e a partir daí se tomará a decisão. Inclusive, como eu já mencionei, até a rejeição da proposta. Não, ninguém vai mexer com isso, sigamos em frente.
Então, o que tem sido dito pela mídia, pelos meios de comunicação, é equivocado. Não tem nada a ver com isto. Agora, tem um outro detalhe também que precisa ser dito. O conservadorismo, e aí agora eu estou falando não da igreja presbiteriana especificamente, da sua teologia, mas estou falando do conservadorismo como um todo, ele é atacado da forma mais dura possível por aqueles que são de esquerda, né? Inclusive, alguns dizem que é do mal, que é um pensamento nazista, fascista, que é inimigo dos oprimidos, que é amigo dos opressores, enfim, né? Temos uma série de xingamentos contra o movimento conservador. Bem, nós conservadores não concordamos com isto, mas estas pessoas, elas têm a liberdade de dizer o que quiserem. Elas têm a liberdade de pensar o que elas bem entenderem com relação ao conservadorismo. Se elas pensam isto, paciência. O que vai se fazer? Não é? O que existe é da nossa parte mostrar que não é verdade, né? Que não condiz com a realidade. Mas no máximo isto. Não há um desejo de perseguir essa esquerda porque ela está falando mal das nossas ideias. Não há nenhum pensamento quanto a isso. O mesmo se aplica à igreja. A igreja, ela tem o direito de se expressar, de dizer o que ela pensa, de como ela se vê, qual o caminho adequado, correto na sua visão, de acordo com o Evangelho, que cada cristão deve seguir. Isso é um direito que ela tem. E ela pode, inclusive, afirmar: existe sim incompatibilidade entre uma cosmovisão de esquerda e uma cosmovisão do Evangelho. Ela tem esse direito. As pessoas podem não gostar, sobretudo os que estão na esquerda, mas ela tem esse direito, ela tem essa liberdade. Assim como o outro lado também tem a liberdade de dizer o que ela bem entende da igreja presbiteriana, do cristianismo, do conservadorismo, do liberalismo, seja o que for. Nós vivemos numa democracia e é importante que tenhamos consciência disso e saibamos conviver com o contraditório. Vejam que, como eu disse, a decisão ainda será tomada semana que vem. E aí, o Supremo Concílio, independente da decisão que tomar, essa decisão ela se tornará lei para a denominação, porque é assim que funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil. É dessa maneira que ela caminha. E como eu disse, não é apenas este assunto, esse é apenas um assunto, dentre tantos outros, inclusive assuntos até mais complexos do que este, que estará em discussão. E por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Por que eu estou me expressando aqui? Porque eu fui o autor de um dos documentos que solicita à igreja para que ela se posicione, né? Eu fui um dos autores, há outros documentos também, mas o meu parece que criou assim um destaque maior, tanto que o meu nome está sendo citado, né, nos jornais, nas mídias, nas páginas da internet. Então, por isso, eu achei por bem vir aqui e esclarecer àqueles que me seguem, àqueles que me assistem, àqueles que apoiam o meu trabalho, o que de fato está acontecendo. Por isso, conto com o seu apoio, conto com as suas orações para esta reunião na semana que vem, e que, de fato, a decisão ela reflita a vontade de Deus e a glória de seu Filho, Cristo Jesus. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se você está inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, dê um like, comente e compartilhe. Ajude esse canal a crescer, caso você ache relevante. E até a próxima.